Ano novo, vida nova? Afinal, estamos em 2018, 2024 ou depois de 2030? Vamos dar uma olhada. E como são as nossas celebrações aqui no Brasil? O que acontece? E afinal, o que você gosta de fazer na virada? Não sabe? Tem algumas dicas. Então te segura bem aí na poltrona, amarra bem o cinto da curiosidade e vamos para mais uma viagem do conhecimento e da cultura. Saudações da Fronteira da Paz, eu sou o Fernando Ravara e esse é o R-Cult, o Ravara na Cultura, o programa que te traz cultura, humor e conhecimento. Pois é, tem muita gente que passa lá comendo uvas na virada, tem gente que vai pular 7 ondinhas, tem gente que fica de popô pra lua na virada, é o teu caso? Se não é ou se tem alguma coisa diferente, deixa na inscrição aí como é que você passa o seu Réveillon e aproveita e dá uma curtida. E vamos dar uma olhadinha como é que essas coisas começaram e como é que ocorre o Réveillon. Desde que a maioria das civilizações se constituíram, elas se preocuparam em renovar períodos de tempos, como anos, especialmente as baseadas nas estrelas e no Sol, mas não são todas. A maioria das sociedades comemora períodos e anos, mas há religiões e sociedades que não comemoram. Quando falamos em Ano Novo, nos referimos a um período de tempo determinado e que depende da cultura e do calendário que se baseiam, possuem datas diferentes. Portanto, as diversas civilizações e sociedades que celebram um novo período ou Ano Novo em diferentes épocas do ano. Todos os povos ligados ao cosmos ou círculo universal ligados à agricultura e às estações do ano festejavam a chegada do Ano Novo em março, ou seja, no equinócio de março. Babilônios, assírios, egípcios e até romanos. Réveillon significa acordar ou despertar, em referência a uma nova etapa que se inicia. O calendário chinês, por exemplo, foi baseado no calendário solar. Seu ano em 2023 começou no dia 3 de fevereiro e em 2024 iniciará no dia 10 de fevereiro. O ano do dragão, que significa muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Eles já estão no ano de 4721. Os egípcios celebravam o Ano Novo em julho, enquanto os gregos celebravam também em março. Na Tailândia, o Ano Novo chamado de Songkran, que acontece no dia 13 de abril e se estende até o dia 15. Songkran significa, em sânscrito, passagem astrológica, já que a data marca a volta ao Sol em Áries no mapa astral, o que representa a virada dos anos do calendário budista da Tailândia. Os islâmicos comemoraram em 2023, no dia 18 de julho, o início do seu Ano Novo, também chamado de Ano Novo Árabe ou Hijri. Para muitos muçulmanos, Muharram, o mês sagrado que inicia cada ano, é um período de luto e reflexão. Detalhe, o calendário islâmico tem 354 ou 355 dias, começando a partir do nosso ano de 622, quando Maomé e seus seguidores foram a Meca para Medina. Hoje eles estão com 1444 anos. Já o Ano Novo Judaico, conhecido como Rosh Hashanah, é comemorado no primeiro e no segundo dia de Tishrei, o primeiro mês do calendário judaico. Eles estão no ano de 5784. Na Índia tem centenas de religiões e filosofias, se comemoram como a gente no primeiro dia, mas também há outras datas como 1º de março no sul da Índia, 1º de outubro no leste e no centro indiano 14 de abril. Como a gente pode notar, cada cultura estabelece o seu calendário quando comemora. Como a gente pode ver, as civilizações tratam a questão do seu calendário totalmente diferente. Tanto os índios, os maias, como os chineses, como o pessoal do Egito e de Roma. Mas afinal, até bem poucos séculos atrás, a gente comemorava em março. O que será que mudou? Como é que nasceu essa questão, então, da data? Vamos dar uma olhadinha? Nosso calendário é apenas um código, um sistema dividido em 3 partes, dia, mês e ano, que permite nos localizarmos no espaço-tempo, ou tempo-espaço. O calendário de 365 dias que usamos é o resultado científico de calcular quanto tempo a Terra leva para completar uma rotação em torno do Sol. O Ano Novo Romano era baseado no calendário de Rômulo, o fundador de Roma, e era em 10 meses, mas no ano de 713 a.C., Numa Pompílio acrescentou ao final do calendário janeiro e fevereiro. Veja bem, setembro era o 7º mês do ano, outubro 8º, novembro de 9, nono e dezembro 10º mês do ano.
Esse calendário de 12 meses era o calendário lunisolar. No ano de 45 a.C., aí com o imperador Júlio César, se criou o calendário juliano. Mas até então, o Ano Novo também era em março, como sempre foi. Somente a partir da incorporação do calendário gregoriano foi feita pelo Papa Gregório XIII, em 1582, é que 1º de janeiro virou o primeiro dia do ano, esse calendário que a maioria das pessoas no mundo utiliza hoje em dia. Desde então, o Ano Novo é comemorado em todo o mundo, com festas e celebrações que variam segundo a cultura e as tradições de cada lugar. Detalhe: países protestantes mantiveram o 25 de março até o século XVIII, como a data mais antiga. O Ano 1 cristão, o nosso Ano 1, um monge chamado Dionísio Exígios, que questionou por que estavam datando as coisas pela fundação da cidade de Roma. Então ele decidiu encontrar um evento mais importante para o Ano 1. Naturalmente, sua escolha foi o nascimento de Cristo. Dionísio então tomou o seu ábaco, triturou alguns números e descobriu quando Jesus nasceu. Ele escreveu uma carta a um bispo nomeado Petrônio, detalhando seus planos para o ano 1, designando como Ano Domini, que traduz como Ano do Nosso Senhor. Mas ele não levou em conta os evangelhos de Lucas e Mateus. Será que estamos certos? Será que comemoramos o ano certo? Mas afinal, deveríamos estar em 2024 ou outro ano? Segundo a matéria do G1 de 25 de dezembro de 2022, é impossível determinar com certeza o nascimento de Jesus, ou seja, o ano. Embora historiadores concordem que poderia ter ocorrido por volta de 4 anos antes de Cristo, a única fonte que historiadores têm para reconstruir a sua vida são os evangelhos, escritos décadas depois de sua morte por pessoas que nunca o conheceram em vida e que eram protagonistas da fé de Jesus como Messias. Segundo a reportagem do Evangelho de Marcos, o mesmo afirma que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes, o Grande, pouco antes de sua morte. Ele morreu em 4 a.C. Portanto, conforme o Evangelho de Mateus, Jesus deve ter nascido em 4, 5, 6 ou 7 a.C. Mas segundo Lucas, o Evangelho de Lucas, o nascimento de Jesus é relacionado ao censo de Quirino. O censo existiu e teve como testemunha o historiador Flávio Joséfo, o que nos permite atribuir-lhe a data do ano de 6 depois de Cristo. Uma diferença de pelo menos 10 anos entre os evangelhos de Mateus e de Lucas, segundo argumenta o historiador Javier Alonso. Portanto, podemos estar em 2018, 2028, 2029, 2030 ou 2031. A gente não sabe. O conceito de Dionísio não pegou tão facilmente. Portugal o adotou somente em 1422. O Império Russo, por exemplo, só colocou em prática em 1700. No século XIV, a maioria dos estados estavam de acordo. É importante ressaltar que o conceito AC, ou antes de Cristo, só foi introduzido em 1627 por um astrônomo francês. E ele argumentou que o mundo existia antes do Ano Domini, o Ano do Senhor, e depois do Ano do Senhor. Bom, agora que você já conhece tudo isso, vamos dar uma olhadinha como é que são os hábitos dos brasileiros e como é que ocorrem essas coisas, o que é as 7 ondinhas, de onde é que vem essa coisa de usar o branco, né? Por que a gente faz esse tipo de coisa? Como é mesmo? Hábitos do nosso Réveillon. De onde vem? No Brasil, as praias são palco de grandes celebrações, onde milhares de pessoas vão para a virada. O hábito de usar roupas brancas do Réveillon tem origem das religiões africanas, como o candomblé e o banda, assim como jogar flores ou oferecer oferendas a Iemanjá. Segundo a tradição também, se você saltar 7 ondas no ano novo, receberá a purificação e a força de Iemanjá, para superar todos os obstáculos e enfrentar o ano seguinte. Mas veja bem, você deve estar se perguntando, por que exatamente 7 ondas? 7 é considerado um número muito espiritual e representa Exu, filho de Iemanjá, e as tradições consistem em entrar no mar exatamente à meia-noite, saltar as 7 ondas enquanto se faz os 7 desejos. Após dar os pulos e fazer os pedidos, é necessário sair do mar sem dar as costas para a água. O uso de roupas brancas também tem essa origem. Segundo a tradição popular, não é recomendado consumir aves como frangos ou perus no ano novo, porque são animais que ciscam para trás e daí você não evolui, ou seja, não vai para frente. Usar roupas coloridas com significados todo ano, segundo a numerologia e a terapia das cores, no ano de 2024, por exemplo, será regido pelo número 8, de acordo com os seguintes somas. 2024, 2 mais 0 mais 2 mais 4, totalizando 8. De acordo com a terapia das cores, o número foi representado pelo rosa, que pode ser uma ótima ideia para quem quer atrair boa sorte,
para o próximo ano. Tem gente que acredita que as roupas novas na passagem atraem coisas boas, outros assistir apenas os fogos. Não podemos esquecer que a contagem regressiva para o novo ano é muito importante, sobretudo nos Estados Unidos, na Times Square e na Inglaterra, próximo ao famoso Big Bang, esperando pelas 12 baladas. Na Rússia, o pessoal vai para a Praça do Kremlin depois de comemorar com a família, e assim como na França, na Champs-Élysées, onde você pode curtir a queima de fogos, que é iluminada pela Torre Eiffel. No Japão, ocorrem as famosas 108 badaladas dos templos, simbolizando desejos. Há também algumas igrejas e filosofias que passam a virada isolados, orando e em meditação. Bom, agora que você já sabe aonde surgiu o Réveillon, né? Qual foi a confusão que deu, eu queria que você deixasse um comentário aqui, um joinha para ajudar o canal, dizendo se você já conhecia essa história, o que você acha disso, qual o ano que você acha que a gente está comemorando, né? E vamos aproveitar e comemorar sempre o Réveillon, é maravilhoso, é uma festa que veio para ficar e que todos os povos comemoram. Afinal, é uma nova etapa, né? A gente divide a nossa vida em anos também, então é interessante que cada ano a gente possa recomeçar, olhar para frente, pensar coisas positivas e traçar novos métodos e a gente chega lá sempre, né? Esse é o R-Cult, o Havara na Cultura, o programa que te traz sempre cultura, humor e conhecimento. Beijo no coração, a gente se vê no próximo capítulo, né? Próximo programa, como diz o presuntinho. Até a próxima, pessoal. Abração!